Boa noite, irmão. É um privilégio que a gente tem, né? Toda reunião, eu digo um privilégio, sim, porque toda reunião que temos, a oportunidade de estar na casa do Senhor é um privilégio. E mais ainda, quizás esta noite, né? Uma quarta-feira, confesso que eu era um também, quando eu era um pouco mais novo, quarta-feira não gostava muito, porque a vezes, muitas vezes nós temos a culpa, né? Porque fazemos da quarta-feira quizás uma reunião, às vezes, só de pedidos, né? Olhamos sempre, quizás, nossa necessidade, né? Mas eu vejo assim, é uma oportunidade ótima que temos, porque é justamente um culto que de oração, né? A Bíblia deixa bem claro, né? Que Jesus veio a este mundo a primeira vez para cumprir certas promessas, certas profecias. E ele veio a este mundo pela primeira vez e prometeu voltar a segunda vez. Não é assim? As promessas do Senhor também específicas na palavra do Senhor. E especificamente nesta quarta-feira, quizás a gente, sempre quando a gente vê, começamos a expressar quizás nossos agradecimentos. E isso nos faz ver como que está, qual a situação real do nosso mundo, né? Porque os pedidos, às vezes, de oração, por restabelecimento por uma doença, ou, enfim, os diversos pedidos que a gente às vezes expressa como consequência dos problemas que a gente tem, em função de quê? Do pecado, né? E eu queria esta noite, através da palavra do Senhor, uma pequena meditação, abordar um fato na vida de um personagem que está registrado no livro de Josué. Em si, não queria abordar em si a vida dele, senão em si o fato desse acontecimento que aconteceu. E aí vamos encontrar justamente uma das verdades que nós, como cristãos, precisamos para ser quizás felizes como filhos de Deus. Porque alguém duvida que Deus queira que nós sejamos felizes? Mesmo na situação do pecado que o mundo se encontra hoje? Ou acha que vamos ser felizes só no céu? Obviamente que não. Eu acredito, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é bem específica. As promessas de Deus estão escritas na palavra dele. E ele deseja que nós, mesmo na situação de pecado, mesmo nos 6.000 anos, né, de degradação do ser humano, nós podemos ser felizes. Porque problemas sempre vamos ter, mientras vivamos, vamos ter problemas, né? E a palavra do Senhor deixa bem claro justamente isso, né? Tanto que, se a gente começa desde o Gênesis até o final da Bíblia, vamos encontrar muitas promessas, como disse, mais que uma para cada dia, né? E aqui eu queria analisar justamente essa passagem de Josué, no capítulo 14, porque vamos saber quão importante justamente essa virtude desse texto, que está explícito nesse fato, da história de Caleb especificamente. E aí nós vamos ver como que disse a Bíblia, né? O justo pela fé viverá. Mas nós precisamos ter fé. E Deus coloca entre nós. Senão que depende de nós que desenvolver que a perseverança na fé. E essa é uma das virtudes essenciais para hoje, mais que nunca para o ser humano ser feliz. Pode ver que ao longo da história, as pessoas desistem muitas vezes antes de conseguir algo, né? Porque lhes faltou perseverança. E na vida cristã acontece a mesma coisa. Por isso que tanto que o próprio Apocalipse João fala isso, né? A perseverança dos santos, né?
E aqui na passagem de Josué, capítulo 14, eu queria abordar a partir do verso 6. Vou começar lendo. Disse assim a palavra do Senhor. Verso 6. Tem como título Josué da Hebron a Caleb. Chegaram-se os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes, e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefone, Hebron em herança. E o verso 14, por último, diz: Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Aqui temos um relato de um dos personagens que eu admirava já um pouco, aprendi a admirar um pouquinho mais, estudando, né? Até a gente tem, como igreja, tem um projeto com esse nome, né? Caleb, né? Mas eu queria só destacar o fato que está escrito aqui em Josué, né? Sobre a perseverança na fé. Nossa vida está registrada ou está, como disse, avaliada em função do tempo, né? Em consequência do pecado, nós não somos eternos. Como disse, nascemos, crescemos, né? E vamos morrer, muitos de nós. E nesse tempo a gente trata que quais são as fases do tempo? Passado, quizás presente e o futuro, né? Enfocando através dessa perspectiva, deste ponto de vista, eu queria abordar justamente esse fato, através da história de Caleb, né? A gente sabe, né, nesse relato fala que o que havia acontecido com o povo de Israel. Todo mundo conhece que, através de Moisés, Deus os tirou do Egito, do pecado, da escravidão. Mas eles estavam tão enraizados no pecado, que quando eu vejo assim, Deus na Bíblia nos mostra um Deus muito didático. Ele nos vai, como aos poucos, levando, eles haviam enraizado tanto, haviam passado mais de 400 anos, né, na escravidão. Então eles precisavam que, não era só, a gente conhece, não era
pelas 10 pragas, que eles já tinham a plena confiança em Deus. Não, a gente pode ver o que aconteceu no deserto, quando se depararam frente ao Mar Vermelho, já vacilaram, a fé, né? E mesmo assim, quando faltou água no deserto, mas quando ele estava na véspera, como esse, para entrar na terra prometida, Moisés fez que mandou, escolheu, né, os famosos espias, né? Foram, e a gente conhece, né, o relato de 10 que foram totalmente negativos, e só de 2 que foi, vamos dizer, positivo, de confiança, né? E aí a gente já vê que muitas vezes a grande maioria não sempre tem a razão. Aí a gente viu que, olha só, imaginemos um pouco aí, né? O relato. E nesse momento, eles mostraram que a cidade era próspera, a terra era como falava, né? Manava leite, até levaram um fruto, perdão, né? Prova de que era boa mesmo. Mas o que aconteceu com esses 10? Relataram e tanto foi, vamos dizer, a convicção deles, que a palavra de Deus disse: desesperaram todo o povo. E a gente conhece o que aconteceu. Até o povo se rebelou, que queria até apedrejar aqueles 2, né? O Josué e Caleb. Se não fosse pela intervenção de Deus, aí ia acontecer quizás uma desgraça. Imaginem com nós, né? Aí Deus dá a sentença que eles iam, que ia acontecer com o povo? Iam quê? Ficar quantos anos? 40 anos no deserto. Quem ia entrar na terra? A partir das pessoas que tinham de 20 anos para baixo. E somente aqueles 2 que haviam seguido, vamos dizer, fielmente, haviam confiado nas promessas de Deus, né? Imaginem e pensem comigo, né? Vamos analisar aqui esse Josué, né? Que a gente leu essa passagem sobre Caleb. Quanto ao passado, imagine, Caleb, pelo relato, ele guardou mágoa. Ele tinha tudo direito para dizer: puxa vida, eu vou sofrer como consequência que os irmãos dele, né? Olha só, né? Ele, quanto ao passado, né? Porque quantos anos havia passado agora? Ele falou, hoje estou com 85 anos, se havia passado 45 anos. E pelo relato, e a gente olhando apenas inspirar também, em nenhum momento vemos Josué reclamando ou falando alguma coisa. Ao contrário, quanto ao passado, Caleb, ele estava em paz. Hoje, se a gente avalia, entre parênteses, vendo isso, né, podemos ver que as pessoas, às vezes, se magoam facilmente. E muitas vezes, nós como irmãos, na própria igreja, no próprio seio, vamos dizer, guardamos mágoa e saímos da igreja. Por isso que a Bíblia fala, né? Que diz a Bíblia, o conselho do apóstolo Paulo? Que o sol não se coloque sobre vossas cabeças, porque a gente, como disse, se tem alguma coisa, a gente tem que solucionar, não permitir que aconteça isso, né? Então, mas aqui na história desse fato, aqui vemos a Caleb, quanto ao passado, ele estava em paz. Não guardou mágoa dos irmãos, não, estava tranquilo. Sabe, irmão, isso é uma das grandes virtudes. Ele permaneceu o quê? Perseverante na fé. Haviam passado 45 anos, né? Por quê? 40 anos vagueando no deserto e mais outros anos porque eles entraram na terra e estava tudo certinho? Não, eles tiveram que guerrear, conquistar a terra, né? Então, por isso que haviam passado já mais 5 anos, né? Estavam 45 anos já daquele episódio atrás, né? Então, aí vemos que não há em suas palavras nenhum traço de quê? De rancor, né? Nem para com Deus. Aí temos outra lição, né? Muitas vezes a gente se vê, às vezes, injustiçado, né? E às vezes até reclamamos de Deus, né? E às vezes ele estaria com tudo direito, ou não estaria com o direito de poder. Ele que culpa tinha, né? Mas eu vejo assim como que Deus trabalha de uma maneira diferente, né? Por isso que aí, por quê?
Quando a gente aprende que a vitória já nos está dada, a vitória é nossa. Todo mundo tem essa certeza, pela promessa de Deus, não é verdade? Então, se nós temos a certeza da promessa de Deus, da vida eterna, por que muitas vezes, às vezes, comparamos a pequenas injustiças aqui na terra e a gente, às vezes, toma decisões, às vezes, drásticas? Muitos saem da igreja, porque faltou justamente isso, né? Perseverança na fé. Quanto ao passado, então, Caleb estava em paz. Eu vejo assim, esse fato que conta aqui Josué, a Bíblia, eu vejo assim, que muito alcança quem não se cansa, quem persevera até o fim, quem persevera na fé, consegue, né? O próprio João fala, né? Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou, né? João 14, 27, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, como se diz, a paz é fundamental no nosso dia a dia. Se nós temos Cristo, a paz está conosco. Não seria isso? Então, quanto ao passado, vemos a Caleb que estava em paz. O verso 10 e 11, 14, só vou ler de novo. O verso 10 diz: eis agora, diz, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou estas palavras. Esta palavra a Moisés, né? Então, quanto ao presente, nesse momento era o presente de Caleb. Verso 11 que diz, olha só, verso 11, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Então, quanto ao passado, ele estava em paz. E quanto ao presente, que era nesse momento, qual era o espírito de Caleb? Forte. Eu gosto muito quando ele disse, tal era a minha força 45 anos atrás, quando ele tinha quantos anos? 40 anos. Ou estava com 85. Já nessa época, qual era a meia de uma pessoa? Lógico, já passavam de 100, né? Moisés morreu com 120 anos, outros, né? Não era tão novo, estava com 85 anos. Por quê? Eu vejo assim, sabe por quê? Porque quando a gente tem fé e se apodera das promessas de Deus, que disse Isaías? Deus vai renovar nossas forças. Não fala isso Isaías? Então, por quê? Nós precisamos apoderar-nos dessas promessas. Então, quanto ao presente, Caleb estava aqui com um espírito forte e ainda disse, tal é a minha força 45 anos atrás e hoje. Aí vemos que ele demonstra o mesmo ânimo, né? Estava aqui a mesma empolgação, a mesma disposição, né? Que tinha quando tinha 40 anos. Olha só, né? Então, eu estou ressaltando o quê? Sobre a perseverança. Quem persevera na fé, né? Se mantém confiante. E aí, estou somente enfocando aquele fato de Caleb, não a vida dele, senão aquele fato. Quanto ao passado, ele mostrou o quê? Ele estava em paz. E quanto ao presente, ele estava com o quê? Um espírito forte, animado, né? Estava empolgado, com disposição. Quem desanima e para a carreira cristã, nunca chega a experimentar isso, né? Como vai chegar a experimentar se sai antes, né? Então, muito alcança quem não se cansa, disse um ditado, né? Então, nós temos que perseverar na fé. E quanto ao futuro? Quanto ao futuro? Verso 12, que diz, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, né?
Quanto ao futuro, que ele estava mostrando aí, falando para Josué que ele estava pedindo o quê? Lembrando-te da promessa que Moisés fez para ele, né? E aí vimos que quanto ao passado ele estava em paz. Quanto ao presente ele estava com um espírito forte e animado, animoso, estava otimista. E quanto ao futuro, vemos que ele estava aqui, confiante. A confiança dele está explícito aí. Confiança em quê? Nas promessas de Deus. Se a gente se lembra em Josué, quando foram os espias, e ele foi um dos que relatou, ele falou o quê? Se Deus falou que nos vai dar, ele nos vai dar. E ponto final. Não é, deveria ser assim, né? Porque a promessa de Deus está aí. Mas, infelizmente, a gente às vezes questiona, né? Mas quanto ao futuro, aí no verso 12, vemos a Caleb que, com um espírito de confiança, né? Imagine, aos 85 anos, ele continuava aqui. Estava animado. E ainda, se a gente vê assim os pormenores, aquela cidade que ele estava pedindo era uma cidade montanhosa, estava habitada por quê? Por gigantes. Eu vejo assim, sabe, ao longo da palavra do Senhor, e mesmo quando a gente vê que, por exemplo, uma quarta-feira é um culto de quê? De oração. Mas a própria palavra oração denota que não é uma palavra passiva. Podem ver, denota que é ativo. Tem que ter atitude. E pode ver, hoje, às vezes nós dizemos, até, lógico, Deus pode colocar em nós tanto o querer como fazer. Pode não? Pode. Mas às vezes nós somos tão passivos com relação às promessas de Deus, em tudo, né? Vamos orar e ficamos aí. E pode ver que a palavra oração denota que eu tenho que ter mais atitude. Por isso que a Pena Inspirada diz que nós somos muito mais privilegiados. Às vezes parece meio contraditório. Por que mais privilegiado, né? São 100.000 anos de pecado, vemos uma geração cada vez mais fraca, né? Mais desanimada, facilmente. Mais privilegiado, sabe por quê, meus irmãos? Porque temos aqui as experiências. Porque quando a gente olha aí esse fato, já sabe o que aconteceu, né? Já sabe tudo desenrolar. Mas imagine quando aconteceu aquele fato aí, né? 10 reclamaram, foram pessimistas, o povo quase se revolta. Você acha que não passou alguma coisa, alguma dúvida ou algum pensamento em Caleb nesse momento? Porque passaram 40 anos. Mas justamente, sabe por quê? Que a gente tem que apegar-se às promessas de Deus. A perseverança na fé, certo? A luta, ele sabia que seria difícil. E pois de fato lo era, porque eram gigantes, eram cidades fortes, sabe? Como disse, não era qualquer povo. Engraçado, né? Deus, às vezes a gente ora e espera que de Deus, assim como disse, está aqui, prontinho. Mas pode ver, todas as promessas de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Até para, muitas vezes, às vezes eu era um deles, né? Às vezes dizia, puxa, mas como pregar se a gente não sei falar, ou não sou tímido, ou às vezes por alguma coisa. Mas sabe, quando a gente está imbuído da palavra do Senhor, e chega a ter essa experiência, como a gente estudou no trimestre anterior sobre Jeremias, que ele padeceu muitas coisas, muitos sofrimentos, mas ele dizia, não tem como eu ficar calado, porque a verdade ardia dentro dele. Será que a verdade arde dentro de nós? Então, por isso que quando chega a esse ponto, né, como cristão, eu falar de Deus a ser informe aqui, natural. Né? Não vou ter por que preocupar, mas denota que eu tenho uma atitude. Né? Aí vemos Caleb que um espírito de confiança, ele estava confiante justamente. Ele estava confiante. Porque sabia que Deus que não falha, né? Somente quem persevera na fé pode alcançar este estado de espírito, né?
Tão confiante que estava ele, né? E isto, meus queridos, é essencial para nós. Pois ninguém pode ser completamente feliz se nós não desenvolvermos um espírito de quê? De confiança. Não tem como. Por isso que eu vejo assim, às vezes a Bíblia é apenas inspirada, às vezes ela fala uma passagem, às vezes eu não entendia no início, né? Nós temos que estudar a palavra do Senhor cada vez mais e vamos ir descobrindo novas verdades. Ela fala isso. E disse, mas como novas verdades? Já está pronta tudo aí, né? Porque cada um tem uma experiência pessoal. Sabe? Por isso que nós temos que, eu queria destacar justamente esta noite isso. A perseverança na fé. Disse Abacuque, o justo pela fé viverá. Mas denota a nós que desenvolver a perseverança. O próprio Apocalipse fala, né? E aqui é a perseverança dos santos. Como disse, quem desanima e para a vida cristã, não tem certeza algum dia, né? Não tem certeza com relação ao futuro, porque ele sai, né? Por isso, muito alcança quem não se cansa, né? Tem uma ilustração assim, né? Disse que um menino tentava, em vão, levantar uma sacola, né? Estava ao lado do pai, um garoto de 2, 3 anos, e tinha uma sacola aí. Ele se esforçava para levantar e não conseguia. E o pai estendia o braço e usa toda a tua força, falava. Usa toda a tua força. E ele tentou 1, 2, 3, nada. E já estava desanimado. Não consigo, pai. E aí, novamente, mostrando para ele, filho, usa toda a tua força, mostrando para ele que ele, com a mão estendida. Aí ele entendeu de que a mão, a ajuda estava aí, né? Estava estendida para ele. Aí era só dar, como disse, a asa da sacola e pronto. Deus faz a mesma coisa com nós. Nós precisamos simplesmente que colocar-nos nos braços de Deus, permitir que Ele haja em nós. Sabe? Não é que temos que desenvolver aquilo. Não é que temos que, eu primeiro tenho que sentir. Não. O que disse Jeremias? Enganoso é o coração. Às vezes a gente pensa que primeiro eu tenho que sentir vontade para estudar a palavra. Eu vou orar, algo que me dê vontade. Quantas coisas, às vezes, nós fazemos, muitas vezes no dia a dia, temos que tomar a iniciativa, fazer que quando a gente toma a iniciativa, vem a vontade. Não experimentaram ninguém isso no dia a dia? A gente acontece. Às vezes não tenho vontade de fazer alguma coisa. Hoje quero fazer exercício físico, não tenho vontade de caminhar ou correr. Mas basta, como esse, colocar os tênis, sair, começar, e vem a vontade, é gostoso no final. E isso se aplica também para vir na casa de Deus. Ou ninguém experimentou isso? Eu não tenho vontade de ir. A gente passa por isso, meus irmãos. É fácil desanimar na carreira cristã. Quando a gente olha a situação do nosso mundo, vê que estamos é triste, parece que não tem esperança, né? Mas eu quero justamente convidar vocês para que possamos perseverar justamente na fé. Possamos perseverar como família, unidos. Não porque estou sentindo isso, senão porque as promessas, Deus falou. Deveria ser suficiente. Não é verdade? Não é porque eu estou sentindo, não, simplesmente por quê? Porque Deus falou e ponto final, deveria ser assim, né? Mas sabe, meus irmãos, em função de que não é assim, porque o pecado, como disse, as consequências do pecado são grandes, drásticas, e faz separação entre Deus e nós, né? Nós temos que esforçar. Por isso que demanda que estudar a palavra de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus diz, o Senhor é minha luz, né? E a minha salvação. A quem temerei? Já o salmista falava isso, né?
O Senhor é a minha força da minha vida. De quem me recearei? Né? Bom, eu queria que vocês, todo mundo, saíssemos com essa certeza, né? Que se nós queremos experimentar justamente uma vida completa, uma experiência real, não desanimemos. Nos lembremos sempre, porque às vezes vamos ter no dia a dia, às vezes um irmão nos olha mal, às vezes algum fato, porque problemas acontecem. Só lembrar, só olhar nosso seio familiar. Muitas vezes quem nos mais magoa são aqueles que estão mais próximos de nós. Quem nos ama, né? Então, mas olhar e lembrar-nos com relação à história de Caleb. Quanto ao passado, ele estava em paz. Não guardou nenhum rancor, feliz, confiante nas promessas de Deus. E quanto ao presente, ele estava aqui, forte, otimista, pessimista, meu amigo, né? A Bíblia, eu vejo assim, a Bíblia é uma fonte inesgotável de bênçãos para nós ser felizes está aqui. Por isso que les convido a ser perseverantes na fé. E quanto ao futuro, ele estava confiante, sabia que Deus estava com ele. E nós também temos essa certeza. O que diz a palavra de Deus? A vitória é nossa. Não é essa daí a promessa? Então, isso demanda de nós que perseverar na fé, né? Para poder desenvolver quanto ao passado. Às vezes a gente, como isso, trai coisas. Eu vejo assim, né? Deus fala que Ele nos perdoa. E muitas vezes, às vezes diz, não, eu não estou sentindo. Às vezes até aceitamos nesse momento. Mas quando acontece de novo uma reincidência, ou às vezes outro erro, e o inimigo trabalha muito legal nesse sentido, né? A gente começa a lembrar, puxa, eu não presto. E aí está o perigo. Sabe por quê? Porque nós deveríamos seguir. Porque Deus nos perdoa, mas Ele permite tirar de nós aqui. Não, fica aqui na nossa memória. Ele nos perdoa e que diz, e lança no fundo do mar, nos pecados. Mas a nossa natureza pecaminosa ainda não está aqui, né? Então, esses fatos que acontecem, nossos erros, eu peço perdão a Deus, mas Ele ainda está aqui, minha lembrança. Não permitamos, né, que às vezes, no presente, muitas vezes, remoamos, ou às vezes traia à toa, justamente. E possamos desenvolver, quanto ao passado, um espírito de paz. E quanto ao presente hoje, um espírito que forte, confiante. E quanto ao futuro também, né? A promessa divina de Deus. De ser da vida eterna. É nossa. Tudo depende de que lado nós nos posicionamos. Que Deus possa ser louvado, meus irmãos. E não desfalecemos e permanecemos perseverantes na fé até o fim. Amém. Vamos cantar o hino 261. Para fé a vitória. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhai, e contra os inimigos vis saí a combater, a nós
nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, brilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberás. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Querido Senhor, graças te damos nesta noite pela oportunidade de estar novamente em tua casa de oração para poder ouvir tua palavra, Pai. Querido Senhor, que todos nós possamos sair com essa certeza de que o Senhor nos dá a vitória, de que o Senhor quer que nós perseveremos na fé, porque o Senhor vai voltar por segunda vez, Pai. Querido Senhor, que essa bendita esperança possa arder nos corações de cada um de nós, Pai. E assim possamos, como esse testemunhar, Pai, desse amor maravilhoso, que muitas vezes nós, em nossa mente finita, não conseguimos entender, Pai. Mas que possamos nos apoderar, Pai querido, dessas promessas que estão em Tua Palavra, Senhor. E assim, nessa vida cristã que seguimos, possamos seguir com perseverança, confiantes, Pai. Querido Senhor, guia nossos lares, nós te pedimos com Tua companhia. Por Jesus, hoje e sempre, Pai. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus.
achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Lembrando que no sábado nós teremos somente o primeiro culto, uma escola sabatina reduzida em função do programa do Impacto Esperança que nós vamos participar depois. Aqueles que costumam vir para o segundo culto, se antecipe e venham, às 8 horas para o primeiro culto.